Bom dia a todos. Obrigado, Josias, por convidar para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo dentro da BP Bung. E parabéns para a Rosa e para a Rafaela dos insights que ele deu para a gente sempre se provocar e avançar no setor. Bom, mostrando para vocês um pouquinho da BP Bung. É uma empresa nova, tem basicamente 3 anos e meio. A gente está situado em 11 unidades, em 5 estados no Brasil. Começando lá por Monte Verde, no Mato Grosso do Sul. Nós temos a unidade Moema aqui em São Paulo, do lado da usina Guariroba, e também do lado oeste, contemplando o Cluster Sul, que a gente chama. Nós também temos no Cluster Centro mais 4 unidades, que é o estado de Minas Gerais, unidades em Santa Juliana, Frutal, Itapajipe e Tuiutaba. E o Cluster Norte, que é o norte do país, a gente tem 2 usinas no estado de Goiás, a usina de Itumbiara, Tropical e Pedro Afonso. Um pouquinho da nossa cultura dentro da BP Bung faz total alusão ao processo nosso de agricultura regenerativa dentro do grupo, onde a nossa missão é a gente cultivar uma energia sustentável que move o mundo. E isso está inteiramente ligado não só ao produto final, mas como que a gente vê o nosso processo antes da gente produzir esse produto. Nossa visão é ser referência mundial em energia sustentável, de novo, faz uma conexão com a agricultura regenerativa. E buscando os nossos valores, o primeiro nosso e o mais importante seria a segurança, do lado com respeito às pessoas, nossa integridade, formando sempre um time e trazendo essa excelência. E basicamente o Josias nos desafiou a trazer um pouquinho do que a gente está fazendo do manejo nutricional e biológico dentro da companhia. E eu queria reforçar que a gente montou uma estratégia, não tem uma bala de prata. Então, essa pizza significa muito do que a gente está fazendo, onde a gente tem a qualidade operacional sendo monitorada, nós temos a parte de produção de plantas, o Thiago depois vai compartilhar um pouquinho do que está sendo feito na área de produção de plantas. Basicamente, o manejo de variedades, então a Rosa mostrou lá atrás o quanto que a gente tem que evoluir e o quanto a gente já evoluiu. E nós temos o manejo de água, né? Então a Rosa mostrando, estou num solo arenoso, estou produzindo 90, né? Qual que é o segredo disso? É a água no sistema. E eu queria basicamente focar aqui em nutrição fisiológica e maturação, aonde a gente desenvolve essa parte de nutrição. Bom, como que é a evolução da adoção de produtos biológicos hoje em 1.000 hectares dentro da BP Bung? Lá em 2019, quando a gente juntou as 2 empresas, nós fazíamos apenas 193 mil hectares. Evoluímos isso numa crescente, digamos que quase exponencial. Chegamos a 1000% em apenas 5 anos, onde os inoculantes, que é onde eu vou dar destaque, são os verdes, foi a evolução que a gente teve nos últimos 3 anos. Essa parte azul mostra a proteção de plantas, e aqueles pequenos ainda são aditivos que a gente está colocando, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, que ainda é incipiente. 2019, a gente basicamente começa com pragas, né, controle de pragas, e depois a gente vai evoluindo aqui para 2021 e 2022 com a entrada do nitrospirilo e azospirilo, onde nós tivemos a entrada do nitrospirilo através do plantio, e sempre com aquela provocação. Antes não colocava nitrogênio no plantio, depois de um certo momento fez experimentações e falou que parcelar nitrogênio na planta funcionava, né, com doses menores, e isso nos mostrou maiores produção no ano de 2022, com mais 2 resultados colhidos. E o azospirilo, onde ele entrou? De uma provocação do nosso atual diretor, que a gente precisava, o quanto, na verdade, a nossa bacia de vinhaça respondia a nitrogênio. E a gente fez essa retirada desse nitrogênio e se provocando em relação ao azospirilo. E eu lembro da primeira vez que a gente ainda estava dentro da pandemia, né, o que era azospirilo, né? Até uma colega nossa do departamento de experimentação falou, né? O Germano mandou azospirilo para a usina, eu não sabia o que era, e realmente a gente não sabia. A gente ligou para os pesquisadores e falamos, e aí, o que é esse produto, o que faz, posso tirar nitrogênio ou não? E a sacada dos nossos experimentos foi, se ele faz fixação de biológico ou não, então a gente, dentro da experimentação, vai tirar parte desse nitrogênio. Então, basicamente, o nitrospirilo entra no plantio, substituindo 100% o nosso N,
já dentro da BP Bung, e depois nas aplicações aéreas de azospirilo. O Cruciol, ele tem vários experimentos mostrando raiz ou folha. Dentro da BP Bung, a gente encontrou os melhores resultados sempre na folha, consorciado aí com os foliares. 2022, 2023, a gente teve a chegada do solubilizador de fósforo. Então, o produto chegou na porta da usina, na parceria comercial, e aí fomos provocados novamente em como que a gente ia evoluir com esse produto de novo. É um produto comercial, vai alavancar meu custo, vai aumentar minha produção. O que eu vou fazer? Vou tirar um pouco do fósforo, quanto de fósforo eu coloco, então fica sempre a dúvida. Partimos novamente o que a gente chama de experimentação tripartite. A gente tem uma empresa nos apoiando, temos uma pesquisa extensionista e temos nós promovendo isso dentro dos campos da BP Bung. E aonde o solubilizador de fósforo entrou? Basicamente no plantio. Nós temos um experimento em fase final de conclusão, nós não temos dados ainda para divulgar, igual a Rafaela já tem, mas é muito incipiente falar dessas reduções. Em 2023, 2024, a gente vai aportar agora os solubilizadores entrando dentro da cana-soca. Então, nós temos a vinhaça localizada, temos aplicadores separado e a nossa charada é avançar para essa expansão do solubilizador. Várias perguntas ficam na nossa cabeça. Vai funcionar, não vai? Ele vai chegar na raiz, não vai? Então, o que a gente precisa sair? Sair do viés, colocar, experimentar e aportar no sistema. O mercado hoje, ele abre, a gente considera dentro da BP Bung uma fatia como biofertilizante, uma como bioestimulante e o controle biológico, que depois o Thiago vai abrir um pouco mais entre macro e micro, mas eu queria me fixar nos biofertilizantes. Então, fixadores de rede, a gente retirou parte do nitrogênio na cana-soca e já retiramos integralmente da cana-planta. Solubilizadores de fósforo, a gente já fez uma redução na cana-planta de 15% para a atual safra. E ainda a gente tem algumas inundações microbiológicas aportando aí no sistema, mas não em área total. Os bioestimulantes, nós entramos aí com extrato de algas e plantas, aminoácidos, ácidos orgânicos. Então, também tem um mundo a ser conhecido aí das quantidades, o que tira ou não do sistema. Explorando os grupos específicos, então a gente abre para inoculantes, fixadores de nitrogênio, solubilizadores de fósforo e bioestimulantes. Os biodefensivos o Thiago vai destacar, e aí a gente tem um outro grupinho do lado aqui, que ainda é uma abertura significativa ainda de conhecimento, que são os ativadores, né? O quanto a gente está ativando. Água é um deles, vinhaça é um deles, e torta de filtro também é um deles. E na última caixinha a gente tem os repositores, que são inundações biológicas, são grupos grandes, que eu não entro a nível de cepa, que a gente também está entrando nesse detalhe. Mostrando um pouquinho hoje da demanda de nutrientes para a BP Bung, numa cana de 85 toneladas, que é a mediana nossa, nós já estamos com 68 quilos por hectare, né, de nitrogênio. Então, a literatura fala de 1,2 por quilo de tonelada, fala por 1. Rafael Otto abriu recentemente algumas experimentações com 0,8. Então, a BP Bung se desafiou com 68, sendo que 70% dessa fonte dentro da BP Bung já não é mais mineral. Então, a gente vem substituindo isso substancialmente. E olhando para fósforo, né, o quanto de fósforo a gente está aportando no mercado, nas nossas lavouras. O mercado fala em números maiores, de 50 a 60 quilos, nós estamos conseguindo as 85 toneladas com 37, sendo que 43% também não é mineral. De onde está vindo esse fósforo? Está vindo da torta, está vindo de uma pequena parcela da vinhaça localizada, e também está vindo da cinza e estercos de frango e estercos de boi que a gente está comprando no mercado. E o potássio, né? Da onde está vindo o potássio? Eu falo que, digamos que o drive seria o contrário, né? Seria o K começando no processo. Porque a vinhaça localizada nos avançou para 112 quilos por hectare, onde ele, basicamente, na matriz, hoje, ele é quase 100% orgânico. Aonde que está esse delta, né? Esse delta da vinhaça, ele está em duas usinas nossas que só faz etanol, que a concentração ainda é baixa, mas estamos trabalhando para aumentar isso. E olhando a nossa evolução de fertilizantes minerais, né, como enxergamos hoje, né, começamos com um baseline de 100%, temos uma projeção de chegar a zero, sendo que 2025, 2026, a gente já tem no plano diretor chegar a 30%. Então, qual que é o objetivo nosso? Zerar nitrogênio. Então, é possível em algumas áreas, é possível com alguns experimentos que a gente fez internamente, e a gente acredita que isso vai acontecer em breve.
E o fósforo, né? O que a gente quer fazer com o fósforo? Talvez não seria a redução. A gente fez uma redução, mas tem muita coisa a ser respondido. Um exemplo. A Rafaela falou ali, o quanto está no não lábio e que nas análises de solo a gente não pega. Então, o que vai acontecer ainda para frente? Então, tem muitas perguntas ainda a ser respondidas. Mas e se a gente trocar a nossa matriz, né, de MAP para fosfato natural reativo? A gente estaria contribuindo para a RenovaBio, estaria contribuindo para a CBIOS e captando essa redução do fósforo mineral. E o potássio, a nossa missão, hoje já desenhada, é zero, porque é a chegada dessas duas unidades. Bom, mostrando um pouquinho de como está essa distribuição, ou então o nosso foco hoje é basicamente a fixação biológica de nitrogênio. Alguns falam, faz, não faz. Fato é, a gente retirou o nitrogênio, ou produz igual, ou está produzindo mais. Então é fato, está dando resultado em relação ao nitrogênio. Tem muitas perguntas ainda que precisam ser respondidas, mas a gente precisa ser cético no ponto de vista de produção. Então, nós começamos lá atrás reduzindo no plantio, 100%, e na soqueira com mais 50%. Então, a nossa meta é zero e a gente vai chegar nisso. E o solubilizador de fósforo, a gente já retirou, comentei lá atrás, 15%. Então, a nossa matriz ela é ascendente, e a Rafaela falou um negócio que é interessante, né? Quando a gente fala, coloquei azospirilo para nitrogênio, e aí eu ganhei em produção, mas foi só pelo nitrogênio? Então, quais são os fatores paralelos ou secundários que a gente está ganhando quando a gente aporta algum microbiológico no sistema? Então, ainda perguntas que a gente fica sem resposta, mas é fato. A gente tira algo e busca esse equilíbrio. Aí volta lá nos conceitos da agricultura regenerativa, né? Você buscou equilíbrio, baixou um e subiu o outro, e buscou esse equilíbrio. Só para mostrar para vocês um resultado de nitrospirilo dentro do grupo, já é o segundo ano consecutivo no mesmo local. Então, não é uma pesquisa de pequeno prazo ou, digamos, voo de galinha, né? O que a gente quer? A gente quer controlar isso ao longo do tempo. O que vai acontecer com a minha soqueira? A Rosa nos despertou. Quando eu coloco torta de filtro, meu canavial chegou a 10º corte, onde ela tem até o 3º corte. Então, o que a gente está fazendo? A gente quer essa pesquisa ao longo do tempo para comprovar isso. Onde, com reduções, aqui é zero, e aí a gente vai subindo com 30, 45 a 60 quilos de nitrogênio, e o TCH não cai, com zero. Então, a bactéria está aí trabalhando para a gente, enquanto a gente estava aportando nitrogênio no sistema. Será que eu não estava dificultando a entrada desse N na planta? Então, hoje nós já acreditamos nos 2 resultados, montamos mais 2 campos experimentais paralelos em outro estado, em outra usina, para tirar aquela diferença geográfica que a gente tem entre as unidades. Trazendo um pouquinho do azospirilo, vocês podem observar, não tem diferença estatística para tirada de 100% do N. E o azospirilo está lá funcionando. Então, tem muitas perguntas que vão acontecer. Qual que é o V% da área? Quanto de você colocou de N no ciclo passado? Mas a gente também não calcula quanto que a gente colocou lá na vinhaça localizada. A gente vai lá e analisa só o quê no dia a dia? Só o potássio. E o que está entrando de matéria orgânica no sistema? Então, há 4 ou 5 anos atrás, nós estávamos colocando 10 kg de nitrogênio na folha da cana. E aí sempre escutava de um ou outro, você está queimando a folha da cana por N. E aí agora a gente reduziu para 2 kg de N na folha, na adubação foliar, colocamos o azospirilo, não temos quebra de TCH. E uma provocação do nosso diretor foi, tu está andando na lavoura, tu está vendo deficiência de nitrogênio? A gente não está vendo. A gente mandou para análise foliar? Mandamos. Estamos vendo alguma deficiência? Não. Então, a gente aporta esse produto já de escala comercial. Temos 3 experimentos montados, o último foi coletado semana passada, com resultados bem corroborativos. Então, assim, experimento no estado de São Paulo, experimento em Minas Gerais, experimentos em Goiás. Os 3 deram a mesma diferença significativa em relação a colocar o azospirilo e tirar o nitrogênio. Que mostra um pouquinho da nossa ascensão em relação às duas bactérias, né? Então, a gente tem um declínio em função do atraso do plantio desse ano, devido à chuva, mas 100% do nosso canavial já é plantado com nitrospirilo no fundo do sulco e com 0 aporte de N mineral. E aqui na cana-soca,
como que a gente começou com as Hospirilo lá, com 40 mil hectares, e ampliamos agora para 100% da área. Então, minimamente, uma dose em 100% das nossas aplicações. Isso aqui mostra o experimento que a gente montou de solubilizador de fósforo. É um experimento montado aqui no estado de São Paulo. Ele já está em fase final de colheita e resultados. Então, ao longo do tempo, a gente vem analisando o que está acontecendo com as enzimas de solo. Estão mostrando esse retorno. Qual que é a sacada desse experimento? A gente trocou fonte de fósforo também. A gente, com duas, uma natural e uma mineral, e também reduzindo doses. Então, o que vai me mostrar? Eu sei o quanto eu tenho no solo? Sei. Basicamente, o lábil. Mas eu não sei quanto está no não lábil. Aportamos essa bactéria e agora estamos colhendo os resultados. Fizemos um dia de campo para finalizar e desafiamos a equipe. Vamos achar a deficiência nutricional, vamos achar a deficiência entre um mineral e um fosfatado, e não é isso que a gente está encontrando. Visualmente e depois com estatística não está encontrando essas deficiências. Aqui mostra rapidamente com duas fotos, sem o grupo de bacilos, só lembrando que esse experimento é com 2 bacilos, que está no mercado hoje, e tem mais 2 experimentos sendo montados, um acho que já montou e um está em fase de montar, que são mix de bacilos. Hoje no mercado tem 2, 3, altera mix e coloca também a Pseudomonas na jogada. E como que é a nossa evolução? A gente quer 100% do nosso plantio e agora também vamos aportar na cana-soca. Então, sem bacilos, a gente visualmente consegue ver que tem menos raiz. Daí você fala, troca a fonte de matéria-prima. Não deu resultado diferente. Então, o que esses bacilos estão fazendo para a gente? E aí vem uma pergunta, como que eu estou com a minha saúde de solo? Está fraca, não está? Está baixo, está médio, está alto? Qual que é a nossa função? Buscar esse equilíbrio. Bom, o que seriam os nossos ativadores? Eu acabei me adiantando lá, a gente basicamente fala de matéria orgânica no solo e basicamente água, e eu queria entrar um pouquinho mais em detalhes aqui. Nós, em 2020, tínhamos entre vinhaça localizada e aspersão, 64% da nossa área tratada com essas 2 atividades. E, ao longo do tempo, a gente foi entendendo os resultados e fomos aportando isso no sistema, onde a nossa missão em 2025 é chegar a 96% da área com esse aporte. Qual que é o nosso desafio aqui? Aquelas 2 unidades que ainda não faz a vinhaça tão concentrada e áreas muito distantes ou declivosas. E olhando para o sistema, como que eu vou evoluir em área irrigada? Então, quanto de perfil eu estou perdendo por falta da irrigação? E se eu colocar o solubilizador de fósforo lá? Se eu colocar uma bactéria que me ativa esse sistema a funcionar? Então, o nosso desafio é alavancar essa área somada à área de aspersão e irrigação para avançar no grupo. E essa foto me chamou a atenção, a gente recebeu de uma unidade nossa. Isso aqui foi uma área que a gente aplicou torta de filtro, sem ser enriquecida, e fomos lá, canterizamos a área, que é essas linhas que a crotalária está mais alta, canterizou a torta. E olha o que aconteceu. Então, o que tem mais na matéria orgânica? É só nutriente? É só matéria orgânica? É só carbono? Ou será que a gente tem micro-organismo funcionando naturalmente lá? E o que a gente precisa fazer? Aportar micro-organismo aqui para acelerar esse processo? Então, são fotos didáticas que eu chamo a atenção, assim, são gritantes. A gente está colocando esses ativadores na lavoura ou não? E aí, de novo, eu volto na conversa da Rosa, 10º corte com torta de filtro. Então, a gente precisa alavancar, e foi aí que a BP Bung organizou os pátios de organominerais. Não pátio, né? Vamos melhorar. A gente falou, cara, isso aqui tem que ter cara de fábrica. A gente tem que saber o que entra, a gente tem que medir o que a gente está fazendo e dar destino correto para esse material. Então, são 11 unidades, nós temos mais de 90 mil metros quadrados entre as nossas 11 unidades de pátio. E qual que é a regra que a gente usou, né? Primeiro, a gente planejou isso tudo. Não tinha isso montado. Depois, a gente contratou um projeto de engenharia. Não é simples ir lá e abrir um espaço e fazer. Tem que calcular o terreno, tem que calcular a declividade, tem que calcular compactação. Licenciamos todos os nossos pátios, conforme a legislação solicita. Fizemos a compactação e também montamos o sistema de contenção, que era algo que alguns pátios nossos já tinham a parte de compactação, mas não tinha avançado o sistema de contenção. Então, isso aqui mostra a unidade frutal, montando o pátio dela há praticamente 8 meses atrás.
mostrando todo o sistema, né? Colocação de calcário para aumentar a compactação, rolo compactador. Então, um processo moroso, mas funcional. E olhando para a parte de produção, né? E daí? Você montou o pátio, o que você vai fazer com esse pátio, né? Primeiro, a gente tem que montar procedimento, porque a gente partiu para o princípio que isso aqui é uma fábrica agora. O que a gente precisa? Precisamos treinar pessoas. Eu preciso ser treinado, eu preciso conhecer mais sobre esse processo. E as operações? O que vai acontecer? Eu tenho equipamento adequado, está bem dimensionado, está regulado. E agora o enriquecimento? Nós temos apenas 3 unidades com moenda, que produzem torta de filtro. As outras unidades nossas são difusores, então são ricas em cinza. O que eu preciso fazer nessas unidades? Eu preciso comprar material orgânico. Preciso comprar esterco, seja de boi ou cama de frango, para mim fazer o enriquecimento. O que eu preciso aqui? Eu preciso de um P e um K na cana-planta. Então, e o papel da qualidade? Vamos mandar esse material para o laboratório, vamos analisar interno. O que eu estou fazendo em relação à qualidade? Estou medindo a temperatura do material, estou medindo umidade. É algo que a gente não fazia. É simplesmente um compostador batendo para tirar a umidade. E agora a gente dá a entrada com carretas enriquecedoras para a gente dosar corretamente o quanto a gente precisa. Depois eu tenho a etapa de transporte desse material a campo, que já é incipiente a atividade, e depois o destino para aplicação, 100% no plantio mecanizado. A gente entende que a gente precisa começar esse aporte lá na cana-planta. E os nossos repositores, né? Eu falei dos ativadores, água, vinhaça, torta de filtro. O que a gente precisa ainda continuar entendendo? São os repositores. O que a gente tem de experimento dentro da BP Bung? São basicamente 2 empresas que estão trabalhando com nós, e nesse experimento que a gente montou, a gente conseguiu 16 toneladas de cana a mais. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho reposição de um grupo de micro-organismo, que eu não sei o que está indo ali dentro no detalhe de cepa, mas meramente está me produzindo mais. E o que dá para fazer? Dá para trocar uma fonte de fósforo? Não dá. Dá para me reduzir? Não dá. O que eu ganho? Ainda tem muita história para ser contada aqui, mas é fato. Está funcionando e a BP Bung está avançando com esse projeto. Para fechar, olhando para as experimentações, a gente tem um departamento constituído a partir do ano passado, que a Aira está coordenando, que é basicamente com o volume de experimentações que a gente tem hoje dentro da empresa, nos dá credibilidade na entrega dos resultados. Lembra da união tripartite, empresa, a BP Bung, né, empresas comerciais, a BP Bung e os pesquisadores. Então, eu queria destacar para vocês, da minha área, os bioestimulantes, a área de corretivo. Então, peraí, será que eu estou fazendo meu corretivo bem feito lá atrás? Para mim, depois aportar os biológicos. Então, as coisas têm que funcionar conjuntamente. E o que eu destaco é os fertilizantes biológicos. Hoje, a gente já ultrapassou os experimentos biológicos em relação aos químicos. O nosso modal mudou. E muitas perguntas ainda ficam. Cada sentada de resultado, a gente solta mais 2 ou 3 experimentos para entender determinado fator. E aí, olhando ainda para fertilizantes químicos, a gente continua pesquisando? Sim, a gente tem que entender esse modal. Destaque aqui para fertirrigação, ainda abrindo experimentações. Qual que é a lâmina ideal? Eu sempre escutei que São Paulo não precisava irrigar. E a gente vê hoje que São Paulo dá resultado irrigando. Experimentos com pré-seca. Nós temos pré-secas hoje no mercado à base de algas. Volta aqui para dentro da nossa agricultura regenerativa. Eu tenho nutrição dentro de pré-seca. Eu tenho metabólitos de bactéria em alguns produtos do mercado. Então, o que eu preciso para alavancar em relação a isso? Vai me estimular a agricultura regenerativa ou não? E para fechar aqui, a gente ainda fica com qualidade, né? Estou aplicando esse biológico correto? O que ainda falta a gente conhecer desses produtos? E inovações e novas tecnologias, ainda tem muita coisa para a gente aprender na parte de tecnologia digital, que pode colaborar com as análises desse tipo de repositores. Eu montei essa lâmina na semana passada e a gente olha muito macro, né? Eu quero ver. Na experimentação, às vezes, a gente não acredita na diferença estatística porque eu não consegui ver algo. E aí, aqui eu tenho uma foto da unidade de Itapajipe, de uma área plantada com torta de filtro, com redução de 50% do mineral, no Cerrado. A gente está no Cerrado, está num lugar difícil de se produzir cana. E o que eu vejo? Eu vejo um canavial bonito, produtivo. Estatisticamente, eu tenho outros resultados, mas o que eu estou vendo do macro? E aí, a gente parou o carro e a gente falou, cara, vamos ver o micro, né? Vamos fuçar na roça.
E o que a gente observou? A gente viu muita radicela, coisa que a gente não está acostumado a ver em cana. Então, talvez a foto ficou pequena, mas são micro raizinhas que estão buscando aquele fósforo que está parado. Será que o micro-organismo está ajudando aqui? É a torta de filtro, é a água, é uma interação de fatores? Fato é, precisamos aportar matéria orgânica e biológicos na lavoura. E aí eu fui dar uma cavada e peguei um bloquinho de solo, um aglomerado, e aí a gente consegue ver fungos crescendo aqui. Não é da minha análise pegar e falar, cara, ele é patógeno ou não é. Mas eu consigo ver fungo crescendo na lavoura, no solo, na raiz da cana. E aí eu vou para a última foto, eu consigo ver um cogumelo crescendo numa haste de uma crotalária que morreu no ciclo anterior da cana-planta. Então, o quanto que a gente está avançando em relação a isso? Eu estou conseguindo ver o micro também, e bactérias a gente não vai conseguir ver. Então, para minhas considerações final, eu deixo os desafios ainda que o setor precisa, e também da BP Bung, né? A gente precisa de desenvolvimento técnico. Quando eu falei de azospirilo, eu não sabia o que era, e a gente foi aprender. E a gente ainda tem muita pergunta a ser feita sobre alguns biológicos. Pesquisas complementares, a gente mira para ver nutrição, de repente está dando efeito em proteção de plantas. Então, o que a gente precisa enxergar dentro de uma experimentação? A gente vai abrir muito ou vai focar naquilo e abre lá na frente, numa vertente? Tecnologia de aplicação. Não é porque eu estou aplicando 10 toneladas de torta de filtro que num lugar pode cair 15 e outro pode cair 5. Então, são coisas básicas que a gente ainda precisa estar regulando. Formulação de produtos, a gente vê isso ainda muito no mercado. Produtos que estão tendo shelf life de 360 dias e produtos com 60 dias ou 90 dias. Pode ficar no sol, não pode, o caminhão vai ficar na lavoura, não vai. O que a gente adiantou em tecnologia de aplicação e formulação tem biológicos que não aguentam a temperatura da vinhaça e nem a acidez. Então, eu preciso separar isso e avançar. Mas ainda tem muitos desafios para a gente abrir aqui. E os benefícios, né? A gente vê e comprova aumento de produtividade. A gente vê o aumento da longevidade. E a Rosa corrobora com a gente novamente. Redução de doses de nutrientes minerais. Tirou 100% do N e não caiu a produção. Redução de exposição a variações de preços de fertilizantes. Isso foi muito comentado nos últimos 2 a 3 anos. E o quanto a gente está exposto fora do país? Fosfato natural reativo tem muitas fontes dentro do Brasil. O quanto que a gente está olhando internamente isso como um modal de mudança do sistema? Aumento da emissão de CBIOS. Muito se fala no ESG, na conta. E aí, o que a gente está fazendo lá na base? Quanto a gente vai tirar o viés e vai aportar algo diferente para a gente ganhar CBIOS lá no programa? Manejo complementar ao químico. Vou conseguir tirar 100% em alguns produtos ou não? Exemplo, micronutriente. Será que a gente vai ter um retorno? A gente sabe que os solos brasileiros é escasso de boro. Então, quanto eu vou ainda aportar químico? Mas fato eu quero uma agricultura regenerativa. Renovação da biota do solo. O quanto a acidez dos fertilizantes estavam matando ou inibindo a ação dos microbiológicos, micro-organismos. Então, a hora que eu tiro um pouco dessa acidez, o quanto expressa isso em produção. E os efeitos secundários, né, que a Rafaela também comentou. Eu não consigo ver biofilme na prática, lá no dia a dia, mas eu entendo, a pesquisa nos mostra que aumenta a produção. Essa produção de fito-hormônios, né, então, quanto eu estou atingindo um alvo através de uso de um produto paralelo. Até uns tempos atrás, bacilos era bionematicida. Agora a gente já está falando de solubilizador de fósforo. Então, isso está abrindo muito as portas. E aí, eu deixo uma pergunta, né, se a agricultura regenerativa seria a busca pelo equilíbrio, né? Então, isso é constante. E o quanto a gente vai se desafiar? A gente pega os boletins e recomendações e tá lá, 180 quilos de fósforo, beleza. Aproveita 20%, beleza. E aí? Qual que vai ser a geração que vai buscar esse equilíbrio? A gente tirar um pouco e aportar outras coisas que continuam me mantendo estável financeiramente. Então, era isso. Obrigado.